Vale a pena ser militar em 2026? Cara, isso é uma das questões mais faladas, uma das coisas mais questionadas para mim dentro dos meus comentários. E eu já fiz vários vídeos sobre a minha opinião pessoal, sobre o que eu acho da carreira militar. Mas hoje a gente vai falar se vale ainda a pena em 2026 ser militar. Seja da ESA ou seja da SpaceX, independente, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui. E pela primeira vez na vida eu tô com uma colinha aqui para entregar um conteúdo de maior qualidade para vocês. E não sei se vocês estão percebendo, tem uma iluminação melhor, estamos melhorando um pouco o ambiente. Eu prometi para vocês que isso iria acontecer um dia e está acontecendo. Basta você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, hypar o vídeo, que a gente aumenta a quantidade de qualidade que a gente vai entregando desse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Rapaziada, em primeiro lugar, você tem que entender que a vida militar tem alguns benefícios. Primeiro, estabilidade, cara. É muito difícil você ser desligado. Gabriel, mas eu vi que o terceiro sargento oriundo da ESA precisa ficar pedindo reengajamento, senão ele pode ser mandado embora. Inclusive, você já disse isso em outros vídeos. Sim, é verdade. Porém, sabe quantos militares eu vi sendo mandados embora desse jeito? Zero. Zero, tipo assim, eu já vi caras sendo mandados embora porque teve um determinado comandante que não gostou do rendimento do camarada. Só que a verdade é que esse pessoal faz as coisas muito mal feitas. Dentro do exército, infelizmente, tem gente que lá que faz de qualquer jeito. Então esse camarada, ele pediu a revisão na justiça e acabou voltando para as Forças Armadas, voltando para a ativa. Isso mostra que, porque ele é um cara concursado, tipo assim, ele tem uma estabilidade assegurada, ele ainda não é estabilizado, mas ele tem uma estabilidade assegurada. Então, para ser mandado embora, precisa ter uma justificativa muito boa. Tem que demonstrar que teve um certo rendimento abaixo do esperado e como durante o tempo, por mais que ele tivesse realmente um rendimento abaixo do esperado, eles não deixaram isso nítido com documentos, com FATD, com tudo mais, então acabou que não teve embasamento e mandaram voltar e ainda ganhou um dinheirinho ali a mais. Então estabilidade, cara, é uma coisa, você sabe que o seu salário vai cair todo mês. Hoje eu tô gravando dia 3 de abril e dia 1º de abril caiu meu salário, caiu meu soldo e eu não lembro, dentro desses 9 anos, um dia que atrasou o meu soldo, cara. Sempre cai no dia 1º. É uma certeza absoluta que eu tenho que aquele dinheiro vai estar lá todo mês. E esse é o segundo ponto já, salário fixo todo mês. E além do salário fixo, cara, a gente vai para alguns benefícios. Em primeiro lugar, saúde. Eu sei que o FUSEX, que é o Fundo de Saúde do Exército, não é o melhor fundo de saúde que existe. Não é o melhor plano de saúde que existe. Porém, ele é muito, mas muito bom se você só depende do SUS, como era o meu caso. Porque hoje, quando você tem o FUSEX, quando você tem um outro plano de saúde, não significa que você não pode usar o SUS. Porém, aquilo que você não consegue usar no SUS, você usa no FUSEX. Muitas das vezes, cara, sendo bem sincero, eu até parei de usar o SUS, mesmo o SUS sendo muito bom em Santa Catarina, fiz minha cirurgia pelo joelho pelo SUS, mas depois que eu virei militar, eu parei de usar o SUS porque eu quis começar a utilizar ali um atendimento mais personalizado para minha filha, para minha esposa. E eu acabo usando o FUSEX e eu pago ali 20% de tudo aquilo que eu uso. Então, por exemplo, algo de R$ 900, uma ultrassonografia, sei lá, qualquer coisa que você imaginar aí. Então, imagine R$ 900, eu só pago R$ 180. Então, pô, é um desconto ali muito absurdo, fora os locais onde existe o hospital militar. E aí sim, aí eu vou pro 10, né? Porque daí eu não pago nenhum exame. Beleza? Terceiro ponto, aposentadoria diferenciada. Isso ainda é benefício, mas eu acredito, opinião minha, que isso não vai durar muito tempo e não chega nem na minha turma, quem dirá na sua, se você não é militar ainda. Então aqui eu não vou nem me adentrar, tá bom? E a realidade é que pouca gente te conta, a não ser nesse canal, que eu já te contei milhões de vezes, que a escala, ela é imprevisível, cara. Então hoje tem lá 20 sargentos na escala e você vai tirar um serviço a cada 20 dias. Pô, perfeito. Só que vai ter um cara que vai sair para um curso, tem um pelotão que sai com 4 sargentos para uma missão, tem isso, tem aquilo. Então você nunca sabe direito a sua folga. Então ela tem uma previsão, porém como a vida no batalhão ela é dinâmica, na organização militar ela é dinâmica, um cara entra de férias que você não sabia que ele ia entrar, enfim. Então acaba que muda, então tem menos sargento, né? Então imagina, menos sargentos ou menos oficiais, se você quer ir para a carreira de oficial, tendo essa quantidade menor de oficiais, de sargentos. Se eram 20, agora são 10, então agora eu tiro um serviço a cada 10 dias. Um final de semana a cada 10 finais de semana. Entendeu? Estão me entendendo? Beleza. Missões e demandas inesperadas é o segundo ponto negativo, porque se a escala é imprevisível, porque às vezes as pessoas saem, acontece muitas das vezes de você também ser escalado para sair.
E às vezes você tá ali querendo fazer sua faculdade, querendo ir para aula, tem ali sua rotina, tem cara que tem uma vivência na igreja, tem uma outra instituição, enfim, faz parte de algo e do nada você sai daquela rotina, você sai daquilo lá. Para você que não gosta de rotina, eu já acho meio estranho quem não gosta de rotina, mas tudo bem, eu sei que existe. Mas para você que não gosta de rotina, é ótima a carreira militar. Porém, para quem gosta de uma rotina, acontece sim, de muitas das vezes, de você ser sacado para esse tipo de coisa. Porém, conforme você for ficando antigo, as demandas diminuem. Gabriel, então vai parar? Não estou dizendo que vai parar, mas diminuem, são com menos frequência. Por exemplo, se existe uma missão inesperada, geralmente escala-se o cara mais moderno. A missão que é considerada boca podre, que a gente fala. Então, geralmente, o cara mais moderno disponível ali e tudo mais. Mas acontece muitas vezes ter tanta coisa, às vezes tem tanta gente ali que os mais modernos já estão e acaba indo mais antigo. Então, acontece sim. E mesmo você sendo mais antigo, ainda ser escalado de forma inesperada para uma missão. Porém, vai diminuindo essa frequência, tá bom? Hierarquia rígida, cara. Não sei vocês, a maioria das pessoas não gosta de ser mandado, eu também não gosto. Mas a real é que eu sempre tive um ótimo relacionamento com os meus superiores hierárquicos. Eu já vi muito superior hierárquico, para não falar nenhum palavrão, mas nunca fui subordinado a eles. Eu sempre via eles em outra companhia, então eles existem sim. Então eles existem sim, existe o cara ali que é um cara que você não gosta de conviver, tem caras que são péssimos seres humanos, mas deixa eu te contar um segredo. Eles são a minoria, tá? Eles existem, mas eles são a minoria. Geralmente, o cara que reclama muito disso, que eu vejo na prática, é aquele cara que é muito ruim, velho. O cara não faz o trabalho dele. É um sargento ou um tenente ali que não faz o trabalho dele. Foge de missão. O cara, ele é um merda. Então, se ele reclama muito de muita gente, você abre ali um olho ali, abre dois olhos ali, fica meio com o pé atrás com esse cara do que ele fala do exército, que provavelmente ele é o problema. Se ele acha muita gente filha da puta, ele é o problema. Porém, essas pessoas filhas da puta existem, só que não é tanto assim igual o pessoal comenta por aí não. Mas isso é uma realidade, a hierarquia é rígida e você vai obedecer sempre um superior hierárquico. Isso vai desde o recruta mais moderno, óbvio, até o general mais antigo. Ele também obedece a alguém. Ele também, o comandante do exército, está lá ouvindo o Ministério da Defesa, ouvindo o presidente da República, provavelmente tem ali a politicagem de ouvir o Senado e tudo mais, alguns senadores. E, enfim, esses caras também estão sempre ouvindo, estão sempre subordinados a alguém, beleza? Um adendo, cara. Muita gente só percebe isso aqui que eu falei até agora depois que entrar. Que muita gente só vê essa parte principal. E outras pessoas só olham, só conhecem esse lado negativo depois que entra. Então pense bem antes de antes de entrar para a ESA, antes de entrar para a SpaceX. E agora a gente vai para o bloco 3, cara, que é dinheiro. Expectativa versus realidade, cara. A verdade é que você entra pensando e pensa certo. Que vou ganhar 5 mil reais líquido, eu vi lá o sargento Gabriel Melo falando que vou ganhar 5 líquido, eu vou ganhar ali 13º, eu vou ganhar adicional de férias, eu vou ganhar transferência quando eu for transferido. Então tudo isso é uma realidade, cara. Porém, é aquilo que eu já falei em vários outros vídeos mais antigos. Você está limitado àquele salário. Existe sim um bom soldo, porque eu conheço engenheiros elétricos que ganham o nosso soldo, tá? E concursados que ganham o nosso soldo. E os caras, tipo assim, eu esperava que eles ganhassem muito mais. Eu conheço gente, engenheiro civil, que ganha esse valor também, 5 mil reais por mês. E a gente ganha isso. Só que, diferente deles, nós estamos estagnados aí. Nós não temos mais como, através da carreira, ganhar mais. Você faz um curso, aumenta ali uma porcentagem, mas não passa muito além disso. E você vai levar 8 anos de terceiro sargento, como terceiro sargento, para ser promovido. Dentro desses 8 anos, sabe quantos aumentos eu recebi? Um aumento de 9%, que ainda foi dividido 4,5% em um ano, 4,5% em outro ano. Nos 2 anos, a inflação ficou acima de 4,5%. Então, nem no ano compensou. Quem dirá todas as inflações que existiram antes. Então, eu venho perdendo poder de compra até eu ser promovido. Então, quando eu sou promovido, geralmente, o valor a mais que eu recebo que eu vou receber como segundo sargento não vai compensar toda minha perda de valor de compra, o quanto meu dinheiro valia lá em 2020, lá em final de 2019, início de 20, que é quando eu me tornei terceiro sargento.
Isso lá no final de 2027, ou seja, final do ano que vem, que você promovido a segundo, se eu ficar na carreira. Então, tem isso, cara. O salário é muito bom, vai chegar todo mês, mas ele é limitado. Porém, aqui vem um outro adendo, aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. O militar, ele pode ter empresa, cara. O militar, eu vou repetir, o militar, ele pode ter empresa. Não deixe que ninguém fale que você não pode. A diferença é que você não pode MEI, você tem que ter uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Então, qual que é a ideia? Você tem que entender que você ganha 5 mil reais, você não pode gastar 5 mil reais, que você ganhou 30, 40, 50 mil de transferência e você não pode gastar esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser investido ou abrindo uma empresa ou investindo. Como assim, Gabriel? Vai lá, abre sua conta num banco de preferência. Eu, por exemplo, uso o C6, não estou ganhando nada para falar sobre eles. Existem outros bancos que têm até melhores investimentos com mais rentabilidade, mas eu uso o C6, é um banco que eu confio e lá eu invisto em ações de bolsa de valores, eu invisto principalmente em CDB, em renda fixa, onde eu tenho uma certa previsibilidade do quanto vai crescer e tudo mais, tenho uma facilidade para retirar o dinheiro de lá, não preciso perder na venda, caso eu necessite, eu já necessitei algumas vezes tirar dinheiro do investimento. Mas eu conheço militares que já passaram de 1 milhão de reais investidos. Assim como eu também conheço militares que abriram empresas e estão ganhando muito dinheiro, e a maioria desses que abriram empresas acabaram saindo do exército porque viram que não fazia mais sentido ganhar 5 mil por mês, sendo que na empresa estavam ganhando mais e se eles se dedicassem totalmente à empresa, eles iam ganhar muito mais do que 5 mil por mês. Beleza, rapaziada? E então é difícil enriquecer só com a carreira, mas é difícil não, eu digo mais, é impossível você enriquecer só com a carreira, mesmo você sendo oficial. Porém, é possível se você investir o seu dinheiro ou abrir uma empresa, que é um jeito de investir também, só que daí você vai estar empreendendo, você vai ter energia, você vai ter que trabalhar ali, né? Então vamos lá, rapaziada. Finalizando, para quem que vale a pena ser militar hoje em dia? Não é para todo mundo. Vai ter gente que vai olhar para isso que eu falei e vai dizer, cara, isso aqui não é para mim. Ganhar 5 mil reais eu consigo ganhar virando advogado no escritório da advocacia do meu pai. Pô, show de bola. Esse cara, ele já tem uma vida pronta, ele já tem uma vida feita. Realmente, se você tem isso, se você tem essas possibilidades de empresa do seu pai, um local que está ali faturando muito alto, já tem um tempo de mercado, se você tem esse acesso, ou você passou numa universidade federal, num curso de alto nível, uma de engenharia civil numa universidade federal, por exemplo, um direito na USP, cara, não faz nenhum sentido você ir para a carreira militar, seja ESO ou SpaceX, tá? Não faz sentido algum, vou repetir, não faz sentido algum. Principalmente se você, durante o curso, você consegue se manter. Você tem alguém para te ajudar a se manter, com aluguel, com dinheiro para você se manter ali. Geralmente os pais pagando, deixando você morar na casa deles, ou ajudando no aluguel que você vai morar na kitnet perto da faculdade, enfim. Agora, se você não tem nada, velho, e eu não tô dizendo que tipo assim, você é um fudido, não. Eu digo se você não tem uma empresa de um pai que o seu pai é CLT, às vezes até ganha bem, mas ele é CLT, você não sabe se você vai ter o mesmo emprego que ele, você não sabe se você tem vaga na empresa dele, você não sabe de nada disso, você não tem certeza disso. Se você é um cara que não tem condição, até passou numa universidade federal, passou numa USP, passou enfim, nessas universidades gratuitas, onde você consegue fazer um curso de alto nível, mas você não tem condição nenhuma de ficar só estudando, por exemplo, engenharia civil aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, ela é o dia inteiro, cara. O estudo é o dia inteiro. Então você tem que achar dinheiro da onde? Do rabo, velho. Desculpa a expressão, do rabo, para se manter. Você vai precisar de alguém para te ajudar a se manter, velho. Então, se você não tem condições financeiras para se manter num curso desse, por exemplo, odontologia, você tem um gasto absurdo com materiais. Aí sim, vale muito a pena você ir para a carreira militar, porque na carreira militar você tem estrutura, cara. Você não precisa ter dinheiro nenhum, porque você vai ficar dentro do quartel, você vai receber um dinheiro para estudar. É pouquinho, mas é para se manter, cara. Aquilo ali você tem comida lá dentro, você tem local para dormir lá dentro, você tem dinheiro todo mês, todo dia primeiro vai cair seus R$1.200 lá de aluno, todo santo mês. Isso 1.200 era na minha época, hoje deve estar 1.300, 1.400, não sei quanto é que tá. E para esse tipo de gente é muito bizu. E para quem não é bizu, e mais bizu ainda, e daí vem o maior bizu, se você não é um cara que tem uma grande gama de conhecimento para passar num concurso, por exemplo, auditor fiscal,
por exemplo, para procuradorias, para magistratura, se você não consegue ir para esses concursos de alto nível, com certeza fazer esses concursos aqui de nível mais baixo, mais fácil a aprovação, menos gente querendo, as pessoas que querem ter menor nível cognitivo. Então, se você quiser ter já aquele emprego inicial, aquela segurança, para esse tipo de gente é perfeito, cara. Porque você vai passar nesse concurso, você vai ganhar seus 5 mil reais por mês ali, você vai ter pouco tempo, você vai trabalhar pra caralho, você vai passar por uma formação pesada, você vai ter um monte de coisa, mas daí vai de você se dedicar ou não a estudar para poder passar nos outros concursos. E aí eu falo para vocês, assim como eu já falei nos outros vídeos, que eu conheço diversas pessoas que passaram para auditor fiscal, para Polícia Federal, para PRF, para tudo quanto é concurso aí que você imaginar, além dos que abriram empresa. Então, gostou do vídeo, cara? Falei coisa aqui que quase ninguém fala. Sou militar da ativa, abrindo o coração para vocês aqui. Se talvez existam oficiais que não gostem que eu faça esse tipo de vídeo, que pode dizer que eu tô falando mal da força. Aí quem saiu da força diz que eu tô falando bem da força. Enfim, o pessoal não se decide se eu sou um hater ou um amante da força. Na verdade, o que eu quero mesmo é que você tenha todo o conhecimento possível para se decidir com o pé no chão se você quer ir pro exército ou não. Ou para marinha, ou para aeronáutica, tanto faz. Rapaziada, gostou do vídeo? Não esquece de curtir ele, de se inscrever e de comentar aqui embaixo. É a única coisa que eu te peço, cara. Não te peço mais nada além de uma curtida que não dói teu dedo, cara. Pega o mouse ali, ó, e tic, curtir. Fechou? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui!